Tradução feita por Vulcanovel. Link na descrição do vídeo. Capítulo 11. Título Soilir. Souta voltou ao campo de batalha. A batalha ainda estava em andamento e os goblins ganharam a vantagem. Eles estavam empurrando os kobolds para trás. Ele sabia por que eles conseguiram empurrar os kobolds. Ele acabou de matar o reforço dos kobolds. Um poderoso reforço. Se aquele grupo de kobolds evoluídos chegasse aqui, então seria um inferno para os goblins. Novas almas foram em direção ao seu brinco. Só mais um pouco e ele seria capaz de aumentar seus atributos. Sua experiência também chegou a 90%, alguns kobolds ou goblins foram suficientes para ele subir até o nível 10. Souta sentia seu sangue ferver pensando na evolução. Sentindo a excitação crescendo, ele avançou para a batalha enquanto brandia sua espada. Ele ignorou seus ferimentos e usou apunhalar 3 vezes. Bang! 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 A força por trás de sua habilidade era tão poderosa que matou vários kobolds. Alguns dos goblins foram pegos e morreram também. Os kobolds e goblins ficaram surpresos quando vários de seus camaradas morreram facilmente. Eles deram uma olhada e viram um pequeno goblin armado com uma espada. A pele deste goblin era mais escura do que a de um goblin normal. A postura e a aura eram avassaladoras para ele ser chamada de amador em batalhas. Eles sabem de uma coisa. Este goblin era um lutador veterano. E um muito poderoso nisso. Souta seguiu levantando a outra mão. Ele disparou bola de fogo até drenar a maior parte de sua mana. Uma bola de fogo não era o suficiente para matar um kobold ou goblin. Boom! 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 Várias explosões apareceram no meio do campo de batalha. Ele sacudiu levemente o chão. Os kobolds e goblins ficaram chocados. Eles não entendiam como uma bola de fogo apareceu de repente do nada. As bolas de fogo não eram tão poderosas, mas com várias bolas de fogo, elas podiam chegar a ameaçar suas vidas. Souta ouviu uma notificação em sua mente dizendo que a alma que coletou atingiu o limite. 300 almas foi o máximo que ele conseguia coletar. Era impossível para ele ultrapassar esse limite até usá-las. Colhedor de almas, almas oletada, de 300 em 300. Ele não hesitou e usou as almas para aumentar seu atributo de força. O fluxo de alma fria em seu corpo foi transformando-se em energia e aumentando sua força. Ele sentiu seus músculos se construindo solidamente. Seus músculos estavam densamente comprimidos e cheios de força. A força que ele podia exercer era muito maior do que antes. Ele virou a cabeça para os kobolds e goblins com um sorriso no rosto. Agora, é hora de moer alguns experiência. Ele avançou matando qualquer monstro que encontrasse. A batalha continuou e ele matou os kobolds e goblins sem piedade. Os goblins ficaram chocados quando o viram matando seus camaradas. Eles pensaram que ele enlouqueceu e começou a matar todos no meio da guerra. Slash. 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 Sua matança continuou por meia hora até que os kobolds e goblins mostraram medo. Eles eram diferentes dos mortos-vivos que não temiam a morte. Eles eram criaturas vivas que podiam sentir o significado da palavra morte. Era diferente quando eles estavam lutando contra alguém em seu nível. Eles perceberam que tinham chance de vencer, mas Souta era diferente. Eles sabiam que todos que se aproximaram dele morreriam. Os kobolds e goblins começaram a correr. Eles tentaram escapar enquanto Souta os perseguia. O campo de batalha foi tingido completamente de uma cor vermelho-sangue. Os cadáveres de goblins e kobolds estavam espalhados por toda a área. Toda a área estava desprovida de qualquer som. Os kobolds e goblins que conseguiram sobreviver escaparam deste lugar. Então, agora, não havia ninguém aqui exceto ele. Bem, eles voltarão mais tarde, depois que se acalmarem. Eles iriam perceber que ele está exausto e fácil de matar. Pensei que precisaria da experiência do chefe para subir de nível.
Souta estava coberto de sangue olhando para o cristal preso ao teto. Na verdade, ele estava olhando para a interface em sua visão. Você subiu de nível. Você atingiu o nível 10. Abrindo caminho de evolução. Processando informação. Asterisco DIN asterisco. 3 caminhos de evolução detectados. High Goblin. Hobgoblin. High-End Goblin. Escolha um dos caminhos de evolução. Souta não hesitou e escolheu o High-End Goblin. Asterisco DIN asterisco. Força atingiu 50. Levará 1 minuto para terminar a evolução. Uma luz branca apareceu e cobriu seu corpo como um casulo. Souta sentiu uma energia quente o cobrindo. Parecia confortável ao contrário de seus músculos em convulsão. Ele não sentiu nenhuma dor. Quando estava prestes a adormecer, ouviu as notificações do sistema. Asterisco DIN. Asterisco. Evolução concluída. High-End Goblin, uma espécie muito rara de Goblin que viveu desde os tempos antigos. Eles eram poderosos e extremamente versados em todos os tipos de estilos de luta. Asterisco DIN. Asterisco. Todas as estatísticas aumentaram em 15. Vida aumentado em 50. Vigor aumentado em 50. Você recebeu 2 pontos de atributos livres. Você recebeu 1 ponto de habilidade. Asterisco DIN asterisco. De agora em diante, seus atributos de agilidade, destreza, vitalidade e inteligência aumentarão em 5 a cada nível, enquanto seu atributo de força aumentará em 8. Você aprendeu a linguagem inerente dos Goblins. Todas as habilidades sobem de nível. Asterisco DIN. Asterisco. Peculiaridades detectadas. Corpo extraordinário. Visão noturna. Corpo de liga. Você pode escolher uma das peculiaridades. Souta leu as notificações uma por uma. O aumento em seus atributos e habilidades foi grande. O aumento em seus atributos a cada nível ficou maior. Além disso, todo o seu nível de habilidade subiu até o 2 e o apunhalar atingiu o nível 3 com antecedência. Os benefícios da evolução de um personagem do tipo monstro foram realmente grandes, assim como o que eles disseram no fórum. Então, ele olhou para as peculiaridades. Ele ponderou enquanto olhava para as 3 peculiaridades. Ele só podia escolher uma das 3. Corpo extraordinário estava focado em sua força e taxa de recuperação. Visão noturna. Como o nome diz, ele podia ver claramente no escuro com essa peculiaridade. Foi importante porque a maior parte dessa masmorra não tinha luz. Corpo de liga estava mais focado nas habilidades defensivas de seu corpo. Todas as 3 peculiaridades eram ótimas, mas infelizmente ele só podia escolher uma. No final, ele escolheu o corpo extraordinário. Corpo extraordinário aumenta a taxa de recuperação em 2 vezes. Mais 10 de força. Mais uma vez, ele sentiu sua força aumentar um pouco. Ele então rapidamente abriu suas estatísticas. Nome: Souta Yeshi. Raça: High-End Goblin. Nível: 10. Experiencia para o próximo nível: 0 de 9100. Classe: nenhuma. Vida: 126 de 126. Vigor: 88 de 88. Mana: 70 de 70. Força: 75, 65 mais 10. Agilidade: 39. Destreza: 26. Inteligência: 35, 25 mais 10. Vitalidade: 38, 28 mais 10. Ponto, CS, o de atributos livre, 9. Habilidade, CS corrida, apunhalar, maestria da espada, manipulação de mana. Feitiço, bola de fogo. Peculiaridade, corpo extraordinário. Habilidade do equipamento, colhedor de almas, almas coletadas, 0 de 400. Pontos de habilidade, 7.
Ele olhou para suas estatísticas com uma expressão satisfeita. Isso vai servir por enquanto. Ele escolheu o atributo de força porque sabe que quando tiver sua classe, seus outros atributos alcançarão seu atributo de força rapidamente. Primeiro, ele iria equilibrar o atributo destreza com o atributo agilidade usando o efeito do colhedor de alma. É fácil subir de nível em seu nível atual, mas quando ele passar de 20, seria mais difícil. Souta moveu os olhos e olhou para o lado esquerdo da interface. Ele podia ver sua figura parada ali. A figura de um pequeno goblin que ficou um pouco mais alto e deixou crescer um cabelo preto curto. Sua constituição não era enorme, era perfeitamente equilibrada. Suas pupilas mudaram para uma cor dourada depois que ele evoluiu. Sua pele também ficou mais escura. Meu rosto. Seu rosto era ligeiramente semelhante ao de antes. Ele parecia um goblin com uma linhagem de asiático. Cabelo preto com olhos redondos, mas suas pupilas eram douradas. Argue. De repente, ele sentiu sua cabeça doer um pouco. Quando ele se lembrou de seu rosto anterior, sua cabeça parecia que estava prestes a se partir. Eu ainda não consigo me lembrar de nada. Ele disse com uma carranca no rosto. Ele só conseguia se lembrar das coisas básicas, mas sua família e sua estatura social, ele era incapaz de se lembrar dessas coisas. Ele nem conseguia se lembrar nem se tinha um amigo na Terra. Por quê? Minha inteligência é maior, mas por que eu não consigo me lembrar de tudo? Ele murmurou em voz baixa. Sua respiração tornou-se irregular quando ele cerrou os punhos com força. Seu poder estava fervendo como se estivesse prestes a explodir. Pac! Um som alto ecoou. Souta deu um tapa no rosto para se acalmar. Ele então respirou fundo e fechou os olhos. Respira. Expira. Depois de repetir esse ciclo algumas vezes, Souta abriu os olhos. Seus olhos estavam claros e sua frequência cardíaca tinha voltado ao normal. Ele estava calmo como água agora. Vamos nos preocupar com algo assim mais tarde. Ele queria fazer algo depois de evoluir. E isso era conquistar uma masmorra, como sempre fazia no jogo. Ele vai testar suas habilidades recém-adquiridas com o chefe. Após a evolução, seu vida, mana e vigor se recuperaram. Esteja preparado, chefe da masmorra. Já que eu vou invadir sua preciosa casa. Mas antes disso, ele coletou as almas dos mortos primeiro. A evolução o impediu de levar as almas, pois foi bloqueado pela luz branca antes. Agora, ele podia ver as almas aumentando em sua interface. Ele então caminhou na direção da masmorra do Kobold. Capítulo 12 – A força de um High-End Goblin. Tac! Tac! Passos ecoaram dentro da caverna escura. A área estava silenciosa e os passos podiam ser ouvidos claramente. Souta estava caminhando direto em direção ao chefe da masmorra. Ele então parou em seu caminho e olhou para frente com um sorriso no rosto. Um grupo de kobolds saiu de uma sombra. Eles estavam segurando armas afiadas, como espadas e lanças. Souta agarrou sua espada com força. Ele fixou sua postura e ergueu a espada na altura dos olhos. Seus músculos se projetavam quando ele apunhalava a espada à sua frente. Apunhalar. Foi tão rápido que os kobolds sentiram apenas uma rajada de vento. Eles não podiam seguir seus movimentos de forma alguma. Drip. Os kobolds olharam para baixo e viram um buraco em seus peitos. Os kobolds nas costas também foram pegos no ataque. Os únicos que estavam seguros eram os do lado esquerdo. O sangue fluiu da boca dos kobolds enquanto eles caíam de joelhos e davam seus últimos suspiros. Um por um, os kobolds que tinham sofrido danos letais lentamente caíram. Dang! 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 Os outros kobolds estavam congelados de medo. Eles não sabiam o que aconteceu agora. O medo estava se espalhando lentamente em seus corações. Todos eles engoliram em seco ao mesmo tempo.
Solta abaixou sua espada e olhou para os kobolds a 5 metros dele. Uma habilidade básica simples apunhalar tornou-se tão poderosa. A habilidade podia criar uma força poderosa que viajava no ar. Era tão poderoso que poderia até perfurar uma barra de metal. Ele poderia atacar qualquer um dentro de 10 metros dele. Uma habilidade de nível 3 era muito diferente. Era o domínio principal de todas as habilidades. Assim que uma habilidade atingisse o nível 3, uma grande atualização ocorreria e o efeito e o poder da habilidade aumentarão muito, não apenas em 2 vezes, mas em 5 vezes. Crack! Solta percebeu algo em sua interface. A durabilidade da sua espada diminuiu em 1. A espada deste nível não conseguia mais lidar com a força colocada de uma habilidade de nível 3. Se Solta quisesse uma arma que não se quebrasse facilmente, ele devia encontrar equipamentos de grau amarelo ou azul. A maioria das armas aqui na masmorra de nível baixo eram apenas equipamentos de grau incolor. Bom, há tantas espadas espalhadas neste lugar, disse Solta enquanto olhava para as espadas espalhadas no chão. Essas eram as armas dos kobolds mortos. Ele voltou sua atenção para os kobolds restantes. Ele mais uma vez fez a mesma postura e executou a habilidade a apunhalar. Svoosholhos. Buracos apareceram nos corpos dos kobolds ao mesmo tempo. Os kobolds não conseguiam nem mesmo reagir à habilidade dele. Crack! A espada em sua mão estalou. A rachadura se espalhou rapidamente e desmoronou. HU. Solta fechou os olhos ao ouvir uma série de sons em sua cabeça. Antes, seus atributos eram apenas de 1 dígito naquela época. Seu atributo de inteligência era apenas 1. Mas agora seus atributos chegavam a 30 ou mais. Seus atributos aumentavam em 1 a cada nível quando ele era um goblin comum. Bem, então vamos para a sala do chefe, ele disse ao pegar uma boa espada no chão. Ele então caminhou à frente e parou em frente a uma porta de metal. A porta de metal era enorme, representando o chefe desta masmorra. Esta é a sala do chefe onde o líder kobold mora, Solta murmurou enquanto levantava a mão e lentamente abria a porta de metal. Dentro da ampla sala, um kobold vestindo equipamento de corpo inteiro estava sentado em um trono. Uma armadura de couro, um par de manoplas com luvas pretas e uma calça de couro. O kobold estava segurando uma lança em sua mão direita. Ao lado do kobold, estavam outros 4 kobolds ajoelhados no chão. Com a mesma pose de quando alguém está ajoelhado ou vendo um rei. Bem, aquele kobold era o rei desta masmorra. Os olhos de Solta brilharam quando ele viu isso. Equipamentos de grau amarelo. Tinha o mesmo nível do manto e o cajado que ele saqueou do mago esqueleto morto-vivo. Ele entrou diretamente na sala enquanto esticava o corpo. Ele disse com um sorriso malicioso: estou ficando animado com um conjunto de equipamentos amarelo. Então, uma notificação soou em sua cabeça o impedindo de se mover. Asterisco Din. Asterisco. Você entrou na sala do chefe. Missão desencadeada. Batalha contra o chefe, derrote o chefe e conquiste a masmorra. Recompensas, 400 experiência, 1 ponto de atributo livre e 1 ponto de habilidade. Solta aceitou a missão sem hesitar. Na verdade, ele poderia recusar uma missão como essa. Uma missão desse tipo só apareceria em uma determinada situação. Há também o outro tipo de missão que veio de um NPC. Esse tipo de missão tinha uma penalidade. A penalidade seria alguém morrer ou ser preso. Dependia da missão escolhida pelo jogador. Quando uma missão era sobre um remédio sendo trazido a tempo, significava que o jogador precisava entregar o remédio ou então o NPC que teve uma doença morreria. Os 4 guardiões kobold se levantaram e puxaram suas espadas enquanto o líder apenas os observava com interesse. Sabe, esses 4 não são suficientes, Solta disse enquanto caminhava lentamente em direção aos 4 kobolds. Um dos kobolds o atacou com uma espada na mão. Ele balançou sua espada com força.
Souta mudou ligeiramente seu corpo e apertou o punho antes de dar um soco no estômago do kobold. Bang! O soco foi tão forte e rápido que o kobold voou e se espatifou na parede atrás do chefe. O poder por trás do atributo de força de 75 pontos era tão forte que poderia esmagar um monstro normal. Souta rapidamente se virou e encarou os 3 kobolds. Os 3 kobolds estavam correndo direto para ele. Eles reagiram rápido quando viram seu camarada bater na parede. Svoosholhos. 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 Souta evitou as armas afiadas com o objetivo de cortá-lo. Ele deu um passo para trás enquanto se esquivava dos ataques e lentamente ergueu a espada. Bang! 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 Os 3 kobolds foram empurrados para trás quando um buraco apareceu em seus corpos. Souta consecutivamente usou apunhalar e matou facilmente os 3 kobolds. Tudo. Os kobolds caíram com um som alto. O sangue se formou lentamente sob seus corpos. Várias notificações soaram na cabeça de Souta. Souta então olhou para o chefe da masmorra. Este chefe era um High Kobold, assim como os kobolds que ele matou antes. Mas este kobold era mais forte do que aqueles kobolds recém-evoluídos. O monstro-chefe era naturalmente mais forte do que o outro monstro, mesmo se eles fossem da mesma espécie. O chefe era 3 a 5 vezes mais forte e sua vida era melhor do que o resto. Um chefe não era chamado de chefe por nada. Eu já matei 2 chefes de masmorra, Souta murmurou enquanto olhava para o chefe. Ele já podia matar um chefe de masmorra quando ainda era apenas um goblin comum. Este chefe não era muito diferente de qualquer outro chefe. Ele estava muito mais forte agora e ele poderia lidar facilmente com um chefe com seus atributos atuais. O chefe lentamente se levantou e agarrou a lança de lado. Ele exalava a aura de um guerreiro veterano que passou por centenas de batalhas. Ais! Souta suspirou e correu em direção ao chefe. Em apenas um segundo, ele chegou na frente do chefe. Segurando o cabo com força, ele cortou sua espada. O chefe balançou a lança e aparou a espada. Então, ele rapidamente esfaqueou com sua lança. Apunhalada rápida. Souta contraiu os músculos e moveu rapidamente a mão bloqueando todos os ataques do chefe. Clang. 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 Nível 2 de maestria da lança, hein? Souta pensou enquanto bloqueava cada golpe da lança. Ele focava seus olhos no movimento da lança do chefe. Svoosholhos. Ele moveu a mão e agarrou a lança. Peguei. Ele sorriu e usou sua força para levantar a lança no ar. O chefe não largou a lança e foi puxado para o alto. Ah! Souta gritou e acertou o chefe no chão. Bang! Uma rachadura em formato de teia de aranha apareceu no chão. Souta ergueu sua espada e cortou-a. O chefe aprendeu com isso antes, então largou a lança e rolou para o lado evitando o golpe. Svoosholhos. O chefe se levantou e saltou para trás. Ele viu Souta correndo em alta velocidade. Este é o fim. Souta ergueu sua espada e usou apunhalar consecutivamente. Bang! 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 Ele fez vários buracos no corpo do chefe. Alguns dos ataques foram bloqueados pela armadura de couro. Alguns foram no pescoço, ombros e braços. Ele sempre quis tentar isso, mas não conseguia antes, pois precisava de muito vigor. Ele só usaria apunhalar 3 a 5 vezes em uma batalha. Mas agora, ele podia experimentar livremente, já que tinha muito vigor. Souta atacava propositalmente a parte que não estava coberta pela armadura, mas alguns de seus ataques acertavam a armadura. Ele ainda não conseguia controlar o nível 3 do apunhalar ao usá-lo consecutivamente com seu nível 2 de maestria da espada. Souta apenas parou seus movimentos quando ouviu a notificação em sua cabeça. Você recebeu 1598 experiência ao derrotar um High Kobold.
Parabéns por completar a missão Batalha com o chefe. Você recebeu 400 experiência. Você recebeu 1 ponto de habilidade. Você recebeu 1 ponto de atributo. A vida desse chefe era muito maior do que ele esperava. Ele consumiu mais da metade do seu vigor usando o nível 3 do apunhalar. Era muito mais resistente do que os 2 outros chefes que ele lutou antes. Pelo menos ele matou este chefe mais rápido do que o resto. Vamos parar de pensar nisso. Souta balançou a cabeça e se agachou em frente ao cadáver do chefe. Ele abaixou a espada e começou a saquear o cadáver. Luva de urso amarelo, luvas feitas do couro do urso gigante. Efeito, mais 5 de destreza, mais 20 de vida. Durabilidade, 14 de 15. Manopla de rocha amarelo, uma luva feita de rocha pura e alta mana. Efeito, mais 5 de vitalidade, mais 20 de vida, mais 10 de mana. Durabilidade, 12 de 15. Armadura de kobold amarelo, uma armadura feita da pele de um High Kobold. Efeito, mais 20 de vida, mais 20 de vigor, mais 5% de resistência física. Durabilidade, 0,8 de 15. Calça de kobold amarelo, uma calça feita com a pele de um High Kobold. Efeito, mais 20 de vida, mais 5 de agilidade, mais 5 de resistência a danos. Durabilidade, 0,9 de 15. Souta equipou as luvas, as manoplas e a calça. A armadura era enorme para ele e era desconfortável para se mover. Se ele não se sentisse desconfortável, usaria mesmo que estivesse solto nele. Ele temia que isso atrapalhasse seus movimentos ou incomodasse em uma batalha. A calça também ficou enorme nele, mas depois que ele fez um ajuste, coube nele. O que devo fazer agora? Eu devo terminar todas as masmorras aqui no andar superior antes de sair do santuário. Capítulo 13 – Saindo do santuário. Uma semana havia se passado desde a evolução de Souta para High-End Goblin. Ele completou a missão sobrevivência da qual ele precisava sobreviver por 5 dias. Bem, se ele falhasse em completar a missão, significava que ele teria morrido. Ele já esperava concluir essa missão facilmente. Se ele estivesse no andar do meio, ele morreria sem nem mesmo matar um único monstro. Depois de se tornar um Goblin evoluído, ficou bem mais fácil para ele completar o resto das masmorras do andar superior. Ele passou uma semana inteira conquistando todas as 9 masmorras restantes de nível baixo. Embora desta vez seu nível tenha subido e suas estatísticas aumentadas, ele ainda não se atrevia a descer no andar do meio. Lá os monstros eram completamente diferentes dos monstros do andar superior. Uma pessoa só saberia o porquê deste lugar ser chamado de Santuário dos Mortos-Vivos se descesse lá. O Lich, Cavaleiro da Morte, Grande Gol, Tigre de Osso, etc. eram os monstros que podiam ser encontrados no andar do meio. Seus níveis eram bem mais altos do que os monstros do andar superior. Se ele não estivesse enganado, o nível mais alto dos monstros aqui era 19. E esse nível era médio no andar do meio. Se todos os mortos-vivos aqui saíssem do santuário, os mortos-vivos seriam capazes de destruir alguns países fracos na superfície. Ele se tornou nível 16 depois de conquistar todo o andar superior do santuário dos mortos-vivos. Seu status tornou-se bastante agradável aos seus olhos, especialmente seu atributo de força. Seu atributo de força já passou dos 100 pontos. Ele agora podia literalmente abrir um buraco no ferro sem sofrer nenhum dano. Ele também coletou almas suficientes para usar o efeito do colhedor de alma. Ele o usou 2 vezes e aumentou sua destreza e inteligência. Ele finalmente equilibrou sua agilidade e destreza. Isso o tornou ainda mais veloz. Ele usou as almas em sua inteligência porque conseguiu outro feitiço. Ele conseguiu 2 livros de feitiços das masmorras que invadiu. Ele aprendeu disparo de gelo e luz de cura usando 4 pontos de habilidade. Na verdade, ele encontrou 3 livros de habilidades, mas o outro também era luz de cura.
Infelizmente, a luz de cura não podia ser usada em si mesmo. No total, ele já aprendeu 3 feitiços. Ele só precisava aprender 2 feitiços e atingiria os requisitos para obter uma classe. Atualmente, Souta tomava banho de rio. Ele estava limpando as feridas em seu corpo que recebeu por invadir a masmorra do orc. O poder dos orcs não era algo que ele pudesse levar levianamente. Eu vou sair deste lugar amanhã. Ele murmurou com uma expressão satisfeita. Ele já tinha limpado todas as masmorras daqui, então é normal para ele sair. Seus atributos não eram suficientes para descer para o andar do meio, então ele teria que ter uma classe primeiro. Uma masmorra de nível médio abrigava 200 monstros de nível 20 mais. Ele teria uma chance se ele tivesse uma classe e alguma habilidade poderosa, mas infelizmente para ele, ele ainda não tem nenhuma classe, mesmo que já tenha o nível 16 e suas habilidades sejam apenas as básicas. É uma merda isso aqui. Ele disse enquanto olhava para o teto. Ele então se levantou e foi em direção à costa. Ele escolheu seus equipamentos e os usou. Ele pendurou a espada na cintura enquanto o cajado estava em suas costas. Vamos nos exercitar primeiro, disse Souta enquanto fazia alguns exercícios. Com base em seu conhecimento, ele sabia que treinar ou praticar poderia aumentar sua experiência. Ele então praticou a esgrima para aumentar sua proficiência. Ele não apenas treinou habilidades com a espada, mas também treinou suas outras habilidades para aumentar a proficiência. O sistema não tinha uma função para ver a proficiência das habilidades. Foi o mesmo no jogo. Após o treinamento, ele assou um peixe e o comeu. Ele ficou feliz por ter aprendido o feitiço Bola de Fogo. Usando este feitiço, ele poderia criar uma fogueira para cozinhar sua refeição. Ele não queria comer carne crua. Tinha um gosto horrível. Ha ha ha. Tem um gosto ótimo. Ele disse enquanto mordia um pedaço de peixe assado. Não tinha nenhum tempero, mas para ele, era bom em comparação com a carne de goblin e kobold. Esta é a única vez que eu pude realmente relaxar meus músculos. Ele poderia relaxar, pois sabia que não havia outro monstro aqui no andar superior, exceto ele mesmo. Ele não precisa se preocupar com o monstro atacando-o enquanto ele estava dormindo. Na última semana, ele estava tenso e não conseguia relaxar adequadamente. Ele estava sendo sério sobre se manter vivo. Se eu pudesse conseguir um pouco de álcool, seria perfeito. Pensar em álcool realmente me fez querer correr para a cidade. Depois de saborear sua refeição, Souta adormeceu. Ele poderia finalmente dormir confortavelmente. Souta acordou exatamente 8 horas depois. Ele fez alguma manutenção em seu equipamento antes de empacotar seus pertences. Bem, ele só tinha equipamentos e livros de habilidade como seus pertences. Ele iria vender esses livros de habilidade na cidade. No jogo, depois que um jogador aprendeu uma habilidade, o livro de habilidade ou livro de feitiços desaparecia no ar. Vamos! Ele foi para o centro do nível superior. Foi no meio da floresta. Não havia mais árvores, pois foi substituído por uma enorme rocha plana. A superfície da rocha era lisa e continha um pouco de poder mágico. Ele deu a volta e encontrou as escadas que levavam ao topo. Ele caminhou até o topo e encontrou um enorme círculo mágico no chão. O círculo mágico foi esculpido na superfície de uma rocha. Era um feitiço de teletransporte de nível alto. Eu me pergunto o que essas pessoas farão quando souberem que cheguei do mundo real no Battle.Worlds Online. Souta sorriu enquanto estendia os pés e entrava no círculo mágico. Ele esperou um pouco, mas nada aconteceu. Por que não apareceu uma notificação perguntando se eu quero sair deste lugar? Souta murmurou com uma expressão perplexa. Ele pensou que funcionaria assim quando entrasse no círculo mágico. Bem, isso é apenas no jogo. O mundo real era completamente diferente da fantasia. Ele então esfregou o queixo, pensando no que deveria fazer. Ele ergueu a cabeça e olhou para o teto.
Ele poderia estourar o teto se estivesse no nível 60 mas com seu nível, ele não podia fazer isso. Um avatar de nível 60 podia destruir a massa da Terra. Uma ideia surgiu em sua mente. Ele lembrou que tem a habilidade de manipulação de mana. Ele se agachou e colocou a palma da mão na superfície da rocha. Ele fechou os olhos e sentiu a mana dentro da rocha. Ele controlou sua mana e a fluiu para o círculo mágico. Xiin. O círculo mágico emitiu uma luz fraca. Quanto mais mana ele derramava no círculo mágico, mais brilhante ele se tornava. Então, ele sentiu o chão tremer ligeiramente. Foi então que ele abriu os olhos e viu o círculo mágico brilhando em uma luz vermelha. Xiin. A luz ficou mais forte e o engoliu. Quando a luz desapareceu, ele também se foi. Souta abriu os olhos. Ele viu o círculo mágico abaixo. Estava brilhando com uma luz vermelha. Depois de alguns momentos, o círculo mágico voltou a ser um círculo mágico comum. Estava coberto de grama e terra, então ele não conseguia mais ver claramente o círculo mágico. Ele só podia ver um contorno áspero porque antes estava emitindo uma luz vermelha. Era o caminho secreto para descer no Santuário dos Mortos-Vivos. Naquela época um jogador acidentalmente descobriu. Mas agora não havia mais um jogador para descobrir o lugar. Ele se tornaria seu sítio em um futuro próximo. Ele se levantou e olhou ao seu redor. Este lugar estava cheio de cemitérios. Ele podia até ver alguns zumbis ao seu redor. Cemitério das Maldições, hein? O lugar acima do Santuário dos Mortos-Vivos era chamado de Cemitério das Maldições. Era uma das zonas proibidas que estava cheia de mortos-vivos. Ele estava localizado perto da borda do continente de Giza. Já era dia agora, então os zumbis estavam bastante fracos. Um monstro poderoso acima do nível 50 só apareceria à meia-noite. Felizmente, já é de manhã. Souta disse ao virar a cabeça. Do outro lado deste lugar, ele viu o mar. Um enorme corpo de água, o Grande Mar do Leste. Lá estava outro grande continente, o continente de Deus. Os jogadores também o chamaram de continente terrestre. Eles o chamaram de continente terrestre por causa dos seres vivos lá. A mitologia da Terra estava vivendo lá. Mitologia nórdica, mitologia grega, deuses do Egito, shintoísmo japonês, mitologia chinesa, etc. Todos eles estavam no continente de Deus. Ele se lembrou da época que tinha se tornado um herói de Atenas. Ele se tornou parte do herói dela quando estava tentando capturar sua montaria. Mas o destino de Souta não estava lá. Demoraria muito para chegar lá sem qualquer preparação. Ele também não tem nenhum barco ou navio. Então ele apenas iria para a cidade mais próxima para adquirir uma classe. Ele também estudaria a linguagem deste mundo. Eu me pergunto qual versão do jogo estou agora, Souta murmurou em voz baixa. Capítulo 14, O Urso de Pelos Vermelhos. Souta colocou a mão em seu lado esquerdo e sentiu a bolsa que ele fez. Dentro estavam os itens preciosos que ele saqueou no santuário. Pedra de mana, ouro, prata, platina, etc. estavam todos dentro da bolsa. Ele usará esses itens como moeda para entrar na cidade. Embora alguns dos países deste continente estivessem bastante avançados, ainda não mudaram o sistema monetário. O sistema monetário foi organizado com base no valor mágico. Foi organizado assim em moeda de cobre, moeda de ouro, moeda de prata, moeda de platina. Cobre e ouro têm baixa condutividade mágica, então seu valor é menor do que prata e platina. Neste mundo, onde a magia reina, o valor do ouro caiu. Uma peça de prata e ouro é o suficiente para os guardas da cidade me deixarem passar, disse Souta com um sorriso no rosto. Então, ele viu 4 zumbis à sua frente. Parece que eu preciso sair deste lugar antes de poder relaxar. Souta correu em direção aos 4 zumbis enquanto brandia sua espada. Gra!
Os 4 zumbis o notaram enquanto rosnavam com uma voz rouca. Souta imbuiu sua mana em sua espada e a cortou. Puti! Você recebeu 57 experiência por derrotar um zumbi. 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 Souta ouviu vários sons em sua cabeça quando os 4 zumbis foram cortados ao meio. A parte superior de seu corpo caiu lentamente no chão. Ainda assim, isso é bom, disse Souta enquanto olhava para a espada em sua mão. Desde que aumentou o nível da habilidade de manipulação de mana, ele agora podia usar sua mana para fortalecer sua espada. Não havia recursos como esse no jogo. É muito conveniente para ele. Bang! O chão tremeu fortemente. Parecia que alguém estava se aproximando. O ar ficou pesado e frio. Souta virou a cabeça e viu um morto-vivo de 3 metros de altura. Ele franziu a testa e murmurou, um zumbi gigante, hein? Um zumbi gigante era uma forma evoluída de um zumbi comum. Tem um corpo enorme e uma força poderosa. Mas sua velocidade ainda era lenta como a de um zumbi comum. Se fosse meia-noite, então eu encontraria um morto-vivo ainda mais poderoso do que este, Souta disse enquanto derramava sua mana em sua espada. O cemitério amaldiçoado foi mais assustador quando a escuridão cobria o céu. Mortos-vivos aterrorizantes começariam a aparecer um por um. Comparado com aqueles mortos-vivos, este morto-vivo aqui era muito fraco. Era como comparar uma formiga a um elefante. Tudo. Os passos altos do zumbi gigantesco sacudiram o chão. Souta corrigiu sua postura e despejou seu mana em sua espada. A espada brilhava fracamente porque continha sua mana. Vou terminar isso rapidamente. Ele disse antes de usar corrida aparecendo na frente do zumbi gigante em apenas alguns segundos. Ele então executou a habilidade apunhalar. O zumbi gigante ergueu o braço e tentou bloquear o ataque de Souta. Bang! O poder por trás de apunhalar perfurou a palma da mão do zumbi gigante. A força continuou e fez um buraco enorme no peito do zumbi. A habilidade apunhalar adicionada com mana foi muito mais forte do que antes. Ele poderia até mesmo perfurar a dura defesa de um zumbi gigante. Souta parou na frente do zumbi gigante antes de puxar para trás sua espada. Derramando sua mana, ele empurrou sua espada para a frente. Svii! Foi uma apunhalada normal, sem o uso de habilidade. Ele poderia esfaquear sua espada sem habilidade, mas se ele usasse a habilidade, seu poder de fogo e penetração eram mais fortes do que a apunhalada normal. Svii! 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 Esfaquear sua espada como um louco fez o zumbi gigante cair para trás. Bang! Para o toque final. Souta chutou o chão e mais uma vez executou a habilidade apunhalar. Bang! A força por trás da habilidade explodiu a cabeça do zumbi gigante. Ele cambaleou para trás antes de cair no chão. Você recebeu 198 experiência por derrotar um zumbi gigante. A alma dentro do morto-vivo foi direto para o brinco da alma de sangue. Ele só precisava ativar a habilidade e todas as almas dos mortos-vivos que ele derrotou viriam para dentro de seu brinco. Não, ele já está ativando desde que usou o item. Souta olhou em volta e viu alguns zumbis vagando sem rumo. Eu preciso sair deste lugar antes que fique escuro. Dizendo isso, ele disparou em direção ao bosque. Ele não sobreviveria neste lugar se escurecesse. Não era um lugar proibido por nada. Após algumas horas de corrida, Souta finalmente parou. Ele estava exausto e só restava um pouco de energia dentro dele. Mesmo com a habilidade de corrida, ele ainda não deixou o cemitério amaldiçoado. A habilidade consumia quase todo o seu vigor enquanto a usava sem parar. Eu preciso descansar por alguns minutos. Ele disse enquanto ofegava. Ele estava perto da floresta.
Uma vez que ele entrasse na floresta, ele não encontraria nenhum morto-vivo lá. O cemitério amaldiçoado era um lugar muito grande. Era como uma cidade de mortos-vivos. Este lugar tinha 600 quilômetros de diâmetro. É por isso que ninguém ousaria entrar neste lugar se não tivesse certeza de que poderia sair antes de escurecer. Milhares de mortos-vivos cercariam essas pessoas quando a noite cai-se. Naquela época, as 10 principais guildas formaram uma aliança e invadiram este lugar. Foi uma grande batalha entre os jogadores e os mortos-vivos. Milhares de jogadores lutaram contra o incontável exército de mortos-vivos aqui durante a noite. Essa batalha levou milhares de jogadores a um nível superior. Foi nessa época que eles descobriram o Santuário dos Mortos-Vivos. Havia muitos itens bons e livros de habilidade aqui. Também havia uma arma amaldiçoada aqui. Mas Solta não tinha tempo para encontrar essas coisas. Ele tinha um vigor limitado e não conseguiu lutar por muito tempo. Ele não podia se dar ao luxo de lutar contra os mortos-vivos aqui com suas estatísticas e equipamentos atuais. Solta olhou para a resistência dele e disse: acho que isso é o suficiente para sair daqui. Ele então se levantou e começou a correr. Usando corrida para aumentar sua velocidade de corrida. Depois de algumas dezenas de minutos, ele decidiu usar seus pontos de atributos livres. Ele tinha 31 pontos de atributos livres. Isso foi o suficiente para aumentar alguns de seus atributos em 10. Ele acrescentou 10 pontos ao seu atributo vitalidade. A vitalidade estava ligada à sua saúde e vigor. Portanto, ao aumentar a vitalidade, ele podia aumentar sua resistência. Vitalidade, 68, 58 mais 10. Ele bateu no mais ou em sua mente para adicionar 10 pontos. Vitalidade, 78, 68 mais 10. Ele sentiu uma energia quente entrar em seu corpo. Isso diminuiu um pouco seu cansaço. H.U. Solta respirou fundo antes de continuar adicionando pontos de atributo livre em seus atributos. Ele adicionou 10 pontos de atributo livre em seu atributo de agilidade. Sua agilidade se tornou agilidade 79. Antes era 69, mas agora passou para 79. Ele só tinha 11 pontos de atributos livres e não tem nenhum plano de usá-los por enquanto. Com um Obun, ele disparou mais rápido do que antes. Svoosholhos. Ele encontrou alguns zumbis que tentaram bloquear seu caminho. Ele cortou aqueles idiotas sem hesitação, mas evitou os zumbis evoluídos, pois demoraria algum tempo para matá-los. Felizmente, era de dia e ele podia ver tudo ao seu redor. Então ele poderia diferenciar aqueles zumbis mesmo que fosse de longe. Ele já viu um zumbi comum, um zumbi gigante, um ghoul astuto e um ghoul tóxico. Ele naturalmente evitou o zumbi gigante, especialmente os ghouls astutos e tóxicos. Esses dois mortos-vivos eram muito mais poderosos do que o zumbi gigante. O nível deles estava entre 30 e 40. A morte instantânea o aguardaria se ele fosse em suas direções. Ele já estava correndo por 1 hora agora. Então ele viu a floresta à sua frente. Eu posso ver a floresta. Solta sorriu e acelerou do chão. Ele controlou sua mana e a imbuiu em seus pés. Isso aumentou sua velocidade mais uma vez, mas o consumo foi alto. Ele já estava usando mana no corrida. Solta parou assim que entrou na floresta. Ele apoiou as costas na árvore e respirou fundo. H.U. Isso foi cansativo. Ele ergueu a cabeça e olhou para as árvores ao seu redor. Se houvesse alguma fruta, ele iria pegá-la. Infelizmente, ele não encontrou nada. Bem, a fruta não era a única coisa comestível aqui na floresta. Existem também aqueles animais selvagens e monstros. Ele ergueu a cabeça e olhou para o céu. O sol estava se pondo e em apenas 1 hora a escuridão iria cobrir todo o lugar. Vamos! Ele não tinha tempo para descansar. Ele precisava encontrar um lugar para passar a noite e um pouco de comida.
De repente, uma cobra avançou tentando mordê-lo, revelando suas presas venenosas imbuídas em veneno. Souta reagiu agarrando sua espada pela cintura e golpeando a cobra. A cobra foi cortada ao meio. A cobra nem mesmo sentiu a dor de sua morte. Você recebeu 39 experiência por derrotar uma cobra tóxica. Uma cobra tóxica, hein? Souta murmurou enquanto olhava para a carcaça da cobra. O veneno da cobra podia paralisar um monstro de nível 20. Ele se agachou e o pegou. Este seria o seu jantar esta noite. Souta estava escondido no mato pensando no que deveria fazer. Havia uma caverna na frente dele. Ele poderia ficar lá dentro confortavelmente. Mas havia um problema e esse era o chefe selvagem. Havia um urso de pelo vermelho que vivia naquela caverna. Era um dos monstros poderosos da floresta. No jogo, seu nível estava entre 20 e 40. Ok, vou verificar o seu nível primeiro, Souta murmurou enquanto se levantava e caminhava em direção à caverna. Ele brandiu sua espada e a agarrou com força. Ele olhou em suas estatísticas e viu que ainda tinha 20 pontos de mana e 18 pontos de vigor restantes. Isso é suficiente, desde que eu o faça rapidamente. Ele pensou. Roar. Um rugido alto e poderoso sacudiu toda a caverna. Uma habilidade, hein? As sobrancelhas de Souta se franziram com força e ele começou a circular sua mana dentro de seu corpo. Ele derramou em sua espada enquanto se preparava. Bang! Uma figura de 3 metros de altura saiu da caverna. O urso de pelo vermelho parecia dominador. Ele merece o título de um dos monstros mais poderosos daqui. Rapidamente sem nenhum som e Souta correu em direção ao urso de pelo vermelho. Em apenas um segundo ele estava ao lado do urso. Ele puxou sua espada e usou apunhalar. Bang! A espada perfurou pelo grosso do urso. O sangue escorreu e tingiu o solo. Este ataque surpreendeu o urso. Não achava que Souta atacaria imediatamente. Souta se virou enquanto derramava mana em seus pés. Bang! Ele chutou no local do ferimento que deu ao urso. Roar! O urso rugiu de dor e estendeu os braços em direção a Souta. Souta ergueu o braço e se protegeu do ataque. Bang! Souta cerrou os dentes ao sentir o choque do ataque. Rachaduras se formaram em sua manopla. Sua vida diminuiu em 20 pontos em apenas um único ataque. Seu poder de fogo era maior do que qualquer coisa que ele lutou antes. De novo. Souta saltou e despejou sua mana em sua espada. Ele então percebeu que o braço do urso estava indo em sua direção. Ele rangeu os dentes e executou apunhalar. Puti! Bang! Sua espada perfurou o olho do urso. O sangue gotejou no chão enquanto Souta foi esmagado no chão criando uma pequena cratera. Rugido. O urso de pelo vermelho rugiu com raiva quando a espada foi cravada em seu olho. Argue. Souta cuspiu a boca cheia de sangue antes de virar a cabeça para olhar o urso de pelo vermelho. Foi raso. Se ele colocasse mais força em seu ataque, teria alcançado o cérebro do urso. Svoosholhos. Ele ignorou a dor e avançou em direção ao urso. Ele só podia usar 2 feitiços com sua mana restante. Disparo de gelo. Um bloco de gelo esmagou a ferida nos pés do urso. Ele então saltou no ar e atirou bola de fogo em direção ao urso que rugia. Bang! Apenas morra. Souta rugiu e quando estava prestes a enfiar a espada mais fundo, uma notificação do sistema ressoou em sua mente. Asterisco Din. Asterisco. O urso de pelo vermelho o reconheceu. Parabéns por adquirir seu primeiro animal de estimação. Ei! Capítulo 15, Yuko. Mudança de termo, Cemitério das Maldições passará a se chamar Cemitério Amaldiçoado. Parabéns, você adquiriu seu primeiro animal de estimação.
Souto parou e girou o corpo no ar antes de pousar no chão. Isto. Ele olhou para as notificações do sistema. Ele não esperava adquirir um animal de estimação desta vez. Agora que o urso estava registrado no sistema, ele podia ver os detalhes do urso. Animal de estimação montaria Zoom de 1. Igual urso de pelo vermelho nível 21 fêmea igual um urso poderoso com pelo vermelho sangue que vive nas profundezas da floresta. Uma espécie evoluída do urso da montanha. Gosta de comer frutas e mel. Nível 21, hein? Souta pensou enquanto olhava para a interface. Isso significa que este urso evoluiu recentemente. Na verdade, ele arranjou um animal de estimação a caminho do reino hebreu. Ele tinha um plano para subir de nível antes de pegar seu animal de estimação no continente de Deus. Seu animal de estimação no jogo era um dragão poderoso que foi selado há muito tempo. Ela era a Hidra, uma hidra de 9 cabeças. Ele ganhou aquele animal de estimação quando estava fazendo uma busca por Atenas naquela época. Ele poderia deixá-la em paz, mas decidiu que é melhor ter um animal de estimação do que nada em sua situação atual. O sistema registraria os monstros que se submetiam aos jogadores, mas havia um limite. Apenas aqueles que possuem classe de domador possuem um limite superior ao das outras classes. O limite de um jogador normal era 3, enquanto o domador normal era 5. O limite subia conforme o domador subia de nível em sua classe. Souta balançou a cabeça e se virou para encarar o urso. Ele olhou para o urso que gemia de dor. Este é realmente meu animal de estimação. Ele deu um passo à frente e colocou a palma da mão na cabeça do urso. Ele disse: "Fique parado, vai doer por alguns segundos." Ele então agarrou o cabo da espada que estava presa no olho do urso. Ele o puxou com força quando o sangue jorrou do olho do urso. Luz de cura. Souta imediatamente lançou luz de cura para parar o sangramento. Ele mais uma vez o lançou até que o urso parasse de gemer de dor. O urso olhou para ele com olhos temerosos enquanto ela abaixava a cabeça. Ela cuidadosamente mostrou a língua e lambeu a mão dele. A partir de agora seu nome será Yuko, Souta disse enquanto acariciava seu pelo vermelho. Enquanto acariciava seu pelo vermelho, seus pensamentos voavam. Ele se lembrou dos bichinhos que tinha no jogo. Aqueles eram monstros poderosos que podiam destruir uma cidade. Todos eles poderiam lutar com jogadores de topo. Eles podiam até mesmo matar aqueles jogadores em uma batalha. Havia um jogador cuja classe era Domador Divino. Esse jogador tinha uma fazenda de monstros com diferentes tipos de monstros poderosos. Esse jogador o contatou e queria comprar seus animais de estimação. Infelizmente, ele recusou, pois teve dificuldade em conseguir aqueles animais de estimação. Ele não os trocaria por nada. Souta balançou a cabeça e olhou para a caverna escura. Vamos. Dizendo isso, ele avançou e entrou na caverna. Yuko ergueu a cabeça e olhou para seu mestre. Ela seguiu atrás quando os dois entraram na caverna. A caverna era bastante profunda, então ele não a explorou mais. Ele estava cansado, os músculos de suas pernas doíam por causa da corrida sem parar. Era de manhã quando ele deixou o santuário dos mortos-vivos, mas agora já estava escuro. Demorou mais de 9 horas antes de conseguir sair do cemitério amaldiçoado. Ele apoiou as costas na parede e fechou os olhos. Ele rapidamente adormeceu quando o cansaço e a exaustão o atingiram. Yuko olhou para ele em silêncio. Ela ainda estava com medo dele por causa do que ele fez com ela. Ela moveu lentamente seu corpo enorme e foi ao lado de Souta. Ela o manteve aquecido com seu pelo grosso enquanto também adormecia. Animal de estimação montaria Zoom de 1. Igual Yuko nível 21, urso de pelo vermelho fêmea. Battletoads Online foi o jogo mais popular que milhões de pessoas jogaram. Era uma mistura de fantasia e mundo futurista. Um mundo com diferentes culturas estava ao redor para o jogador explorar. Espada, arma, magia,
mecha, etc. estavam todas dentro desse jogo. Os jogadores podiam escolher entre centenas de espécies e empregos para começar. Esse era o Battle-Worlds Online. Havia um jogador lendário chamado Bland no jogo. Ele foi considerado o jogador mais poderoso do Battle-Worlds Online. Ele não tinha nenhuma guilda ou se juntava a nenhum grupo. Sua combinação de habilidades, intuição precisa e seu controle perfeito sobre as habilidades de seu personagem estavam acima dos outros jogadores. Um homem vestindo um casaco preto longo sem mangas com forros prateados. A parte da frente do colarinho estava estendida nas costas balançando ao vento. Seu braço esquerdo estava coberto por uma armadura prateada, enquanto em seu braço direito estava a mesma armadura. Ele usava calças cinza com o mesmo desenho de seu casaco. Em sua mão, ele estava segurando uma foice enorme. A foice parece sinistra com seu design, pois havia olhos na lâmina da foice. O homem saltou do topo de um prédio alto e acenou com a foice para o enorme exército na frente. Cada vez que ele acenava com sua foice, as pessoas morriam. As almas dos mortos iam para o seu brinco e os cadáveres também desapareciam. Foi a causa de sua arma poderosa, a foice devoradora de carne. Ele foi chamado de a pessoa mais brutal, pois ele nem mesmo deixava um corpo e alma saírem facilmente. Ele estava no topo do ranking desde o lançamento do jogo. A única coisa que o limitava era o limite de nível de cada versão. Souta abriu os olhos e já era de manhã. Um sonho. Ele olhou em volta e viu que Yuko o estava abraçando. Ele se levantou e deu um tapinha nela. Ele ainda não tinha recuperado totalmente seu vigor e mana que perdeu ontem. A taxa básica de recuperação de vida, vigor e mana era de 1 por hora. Ao dormir, aumentaria 5 vezes. Dormir por algumas horas era o suficiente se ele ainda fosse um goblin com pouca saúde, resistência e mana, mas agora não era o suficiente, pois ele tinha mais de 100. Parece que ele vai ficar aqui na floresta desta vez. Souta virou a cabeça ao sentir Yuko se mexer. Ele olhou para ela enquanto Yuko também olhava para ele. Yuko se levantou e foi para o fundo da caverna. Souta olhou para ela com um olhar curioso. Ele não sabia o que ela pretendia fazer. Depois de alguns momentos, Yuko voltou e apresentou um punhado de frutas na frente dele. Você está dando isso para mim? Souta olhou para as frutas. Essas frutas podiam ajudá-lo a recuperar seu vigor, pois tem esse efeito. Mas há algo que chamou sua atenção. Ele estendeu a mão e pegou uma fruta verde com pontos brancos. Esta é a fruta de mana verde. Souta olhou para a fruta em sua mão. Ele não achava que Yuko teria esse tipo de fruta. Ela gosta de frutas como estava escrito na descrição. Fruta de mana verde era uma fruta que poderia aumentar a mana de uma pessoa. Sim, aumentar, não recuperar. Isso significa que podia aumentar sua reserva de mana. Souta olhou para Yuko e disse, tudo bem, vou levar isso. Ele então mordeu a fruta de mana verde em sua mão. *Din***. Sua mana aumentou em 20. Era difícil encontrar uma fruta como esta neste mundo. Também era difícil cultivar esse tipo de fruta e poucas pessoas teriam esse tipo de habilidade. Mesmo ele só comeu algumas no jogo. Yuko olhou para ele com lágrimas nos olhos. Ela realmente não queria dar aquelas frutas a ele, pois era seu tesouro. Ela sentiu dor ao ver Souta comendo as frutas que ela colhia há muito tempo. Souta olhou para Yuko e disse, você pode ficar com o resto. Yuko inclinou a cabeça porque não conseguia entender o que ele estava dizendo. Você pode ficar com o resto, Souta repetiu e empurrou as frutas para ela. Desta vez, Yuko entendeu vagamente suas palavras graças ao contrato entre mestre e animal de estimação do sistema. Ela moveu suas grandes mãos e pegou as frutas. Ela então se levantou e foi para o fundo da caverna. Souta adivinhou que ela escondeu as frutas de volta. Ele esticou o corpo e saiu da caverna.
Os raios do sol atingiram seu corpo e ele sentiu uma energia quente percorrendo seu corpo. No máximo, vou demorar um mês antes de chegar ao reino. Hebrei. Se ele pudesse voar ou ter aquela aeronave do país dos mecânicos, seria fácil para ele. A distância entre o reino hebreu e o cemitério amaldiçoado era grande. Sem qualquer tipo de transporte, demoraria muito para viajar entre os reinos. Na verdade, havia poucos vilarejos próximos, mas ele não conhecia a língua deles, então seria difícil se comunicar. Apenas grandes reinos como o reino hebreu vendem a tecnologia do país mecânico. Ele compraria o comunicador lá primeiro e encontraria uma maneira de aprender o outro feitiço. Ele não seria capaz de receber uma missão se não pudesse entender a língua deles. Ele também saberia qual versão do jogo ele está se fosse para lá e reunisse algumas notícias sobre os países poderosos. A Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.